Nós estamos muito felizes nesta noite, é uma noite de alegria, uma noite de salmos, uma noite de cânticos, uma noite de hinos espirituais. Estamos felizes, muito alegres por estarmos aqui na presença de Deus e por você estar aqui conosco, você que está vindo pela primeira vez. Seja bem-vindo à casa do Senhor, que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu não vou me estender nesta noite, porque nós vamos ainda adorar e orar mais um pouquinho, buscar a presença e a face do nosso Deus, mas eu quero deixar uma palavra aqui com os irmãos nesta noite, e eu abro a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, você pode acompanhar comigo em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus. Quero dar ênfase aqui nesta passagem onde diz aos santificados em Cristo Jesus, e depois ele fala chamados para ser santos. Meus irmãos, nós fomos santificados pelo sangue que desceu da cruz do Calvário, no exato momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nos arrependemos dos nossos pecados, que nos voltamos para Deus, o sangue de Jesus nos purifica e nos santifica. Dessa maneira, Deus olha para nós e nos vê santos. A Bíblia fala sobre isso, é a santificação pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas Jesus redimiu os nossos pecados, agora Ele nos chama, todos nós que passamos por esta santificação, e a gente vê no rosto das irmãs que voltaram do encontro, esse brilho da santificação, da graça, do Espírito de Deus, do poder de Deus nas suas vidas. Mas o Senhor nos chama para nós continuarmos esse processo de santificação. Então Ele não só nos santifica, mas Ele nos chama para nós nos santificarmos, e Ele nos ordena para que nós venhamos nos santificar. Por isso o texto diz, chamados para ser santos. Você foi chamado para ser santo. Santidade é um tema de importância central da Bíblia. É um tema, portanto, também muito importante para todos os cristãos. Sem santificação não há verdadeiro cristianismo, porque a ordem do cristianismo é seguir Jesus, e Jesus é santo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Do que ele está falando? Está falando da vida dele, de ele como modelo para nós, um modelo, um caminho de santidade, o que não tem nada a ver com uma religião. Deus mesmo é a expressão máxima da santidade, e a palavra de Deus nos instrui a sermos santos. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Aqui Paulo já está fazendo uma citação de uma palavra do Antigo Testamento, dizendo, escrito está, sede santos porque eu sou santo. E a vida cristã consiste nisto, em nós retornarmos, nos convertermos, no sentido de retornarmos, de nos voltarmos para Deus e para a sua imagem. É a restauração da imagem de Deus nas nossas vidas. E isso é santificação, porque Deus é santo. E a palavra do Senhor revela isso em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que quando Deus criou o homem, originalmente, Deus o fez à sua imagem e semelhança. Mas por causa da desobediência do pecado, o homem deixou de ser a imagem e semelhança, e agora o Senhor nos chama de volta para si. Quem quer vir, quem quer se aproximar, venham, tornem-se para mim. Mas como assim? Ir na igreja é esse movimento? Não, é o movimento de abandonar o pecado e de eu caminhar na direção de um Deus que é santo, 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 santo é o Senhor. Diz assim em Gênesis 1, 26, também disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No entanto, irmãos, apesar dessa importância da santificação para as nossas vidas, tudo indica que a maioria das pessoas não tem o mesmo conceito de santificação que aparece na Bíblia Sagrada. Dessa maneira brotam muitas dúvidas. Algumas pessoas acham um pouco prático, que isso é algo utópico, transcendente. Santificar a minha vida? Isso é utópico, é transcendente, não tem como. É intangível, é alheio à prática. E essa é uma noção equivocada. E essa noção representa um sério empobrecimento da nossa vida espiritual. Porque o nosso maior problema, a nossa maior doença é o pecado. E é o pecado que nos afasta de Deus. Está escrito: os nossos pecados fazem separação entre vocês, entre vós e o vosso Deus. E isso traz tristeza no íntimo. As pessoas sabem, falta algo em mim, falta alguma coisa, e não sabem como resolver. E o problema, todo o problema começa e tem origem no pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. E o tema central da Bíblia é a santificação, fazer com que as pessoas voltem para Deus, voltem a serem parecidas com Deus, voltem ao caráter de Deus, voltem especialmente a terem experiência com Deus, a se relacionarem com Deus. Esse negócio de ter experiência com Deus é verdade? Claro que é verdade, irmãos. E por que não tenho experiência? Por que não escuto Deus? Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não me visita? Porque precisa de santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia Sagrada. Então, é importante nós nos certificarmos aqui, antes de continuarmos, que essa palavra para nós representa, de fato, a mesma coisa. Porque senão, pode ser que eu esteja falando uma coisa e vocês entendendo outra coisa. E aí não vai dar certo. Então é importante nós checarmos isso. A Bíblia fala sobre santidade. E segundo a palavra de Deus, a santidade é algo fundamental para que você viva uma vida significativa de propósito, para que você esteja no centro do propósito da vontade de Deus. Então, uma fé realizante, ela vem de uma vida que se santifica. E essa santificação traz também algo que as pessoas nem imaginam: felicidade, alegria. Quantas pessoas buscam felicidade? Eu estou fazendo isso porque eu quero ser feliz. Eu estou fazendo aquilo, e pecado. Mas a busca íntima do coração da pessoa é felicidade. Ela quer preencher um vazio, então ela vai tentando de tudo, buscando no pecado, buscando no pecado, buscando no pecado e tentando de tudo. Mas a Bíblia diz, irmãos, pare de buscar a felicidade. Busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor tem uma palavra para nós, e a palavra de Deus para nós diz assim: eu é que sei que sou o Criador de vocês, e porque sou o Criador de vocês, assim parafraseando, eu tenho o manual do fabricante. E se vocês querem saber como que é o funcionamento e como que as coisas dão certo em todos os sentidos, leiam o meu manual e se santifiquem olhando-se para o meu manual. E aí ele vai dizer assim: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam, para dar a vocês um futuro bom, um futuro abençoado, para colocar em vocês a minha paz, para encher vocês da minha felicidade. O Senhor diz que na presença dEle, irmãos, até a tristeza salta de alegria. Então eu pergunto para os irmãos, esse negócio de santificação é bom ou não é? Porque se eu me santifico, eu me aproximo de Deus, e na presença de Deus, até a tristeza salta de alegria. O pecado, por outro lado, produz morte, o pecado, por outro lado, produz destruição. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia, isso é poderoso, irmãos. Alguém poderia fazer uma entrevista e perguntar para uma pessoa, assim, com o microfone na mão, né? Ei, você é santo?
E com certeza, irmãos, assim, senso comum no geral, né? Santo? Que é isso? Você está me perguntando se eu sou santo? Quero saber se você é santo. Não, santo não, de jeito nenhum. Eu santo não sou. Mas então você quer dizer que a tua vida é errada? Não, peraí, também não. Eu faço as coisas certinho, a gente faz as coisas e tal. Errado não. Mas e você é santo? Olha, nunca pensei nisso. Mas o que é um santo? Acho que é uma pessoa que deve ser chato ser santo, porque não pode isso, não pode aquilo. Eu acho que é uma pessoa que faz tudo certinho. Eu acho que é uma pessoa muito perfeita. E assim vai. E a pessoa vai colocando os seus conceitos, nessa entrevista vai falando, vai dizendo. Só que o problema, irmãos, que quando ela diz, eu não, o que significa isso para ela? Que não é normal ser santo, que ser santo é algo fora da realidade. Quando ela diz, mas então você é errado, não, eu sou direito. Quando ela diz isso, ela está dizendo que a santidade, então, é relativa. Na verdade, falta de santidade ou não se santificar não tem problema nenhum também. E quando ela diz, mas eu nunca pensei nisso, e as pessoas não pensam nisso, irmãos, porque as pessoas buscam a Deus para pegar uma bênção, para serem protegidas, para serem abençoadas, para se realizarem, mas não pensam nisso que é o principal da palavra de Deus, que é o chamado de Deus para cada um de nós. E elas dizem assim, nunca pensei nisso. Então, para elas, santidade não só é algo alheio à realidade, como também é algo inútil, que as pessoas nem pensam nisso. Mas o fato é que a Bíblia nos orienta sobre santidade, e não só ela nos possibilita conceituar santidade, sem nunca ter conceituado. Na realidade, você não vai encontrar na Bíblia algo dizendo assim, santidade é, e daí uma explicação assim, uma frase, um conceito de santidade. Porque tudo na Bíblia chama para santidade, irmãos. Toda a palavra de Deus tem esse movimento de fazer a nossa vida cair em si e nós nos voltarmos para Deus dos nossos pecados, dos nossos descaminhos, dos nossos desvios e virmos para Deus. E isso é poderoso. Se não fosse poderoso, eu não estaria falando aqui. Você não precisa mais ir à igreja, você nem deve mais ler a tua Bíblia. Se isso não é importante, importantíssimo, irmão, vai fazer outra coisa. Nem vá no encontro com Deus também, de mulheres, nem de homens, nem nada. Só que a palavra de Deus afirma que é a coisa mais importante que o ser humano pode fazer na terra, santificar a sua vida. E o significado é basicamente separação. Então você poderia perguntar, mas por que não foi traduzido assim? Em vez de santo, separado. Em vez de santificação, separação. Vamos nos separar. É porque não é qualquer separação. Não é separar por separar. É separar para consagrar alguém. É separar do mundo, do pecado, da corrupção, da impureza, para dedicar, para consagrar, para devotar a Deus. É para o Senhor que nós nos santificamos. Por isso, santo significa separado para Deus. E igreja, só é igreja quando verdadeiramente as pessoas são separadas para Deus, senão é uma religião. Êxodo capítulo 19, versículo 6 diz assim, vós me sereis, preste atenção no me, irmãos, porque faz toda a diferença, vós me sereis, reino de sacerdote e nação santa. Essa palavra que é para Israel do Antigo Testamento, que Deus santificou eles e disse que eles me serão, o Senhor fala, também é para a igreja, porque Pedro repete essa palavra aplicando à igreja agora no Novo Testamento.
Em Êxodo capítulo 28, versículo 36, diz assim, falando sobre as vestes dos sacerdotes no Antigo Testamento, que são figuras proféticas para nós hoje. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. E essa lâmina ficava na mitra, que era o chapéu do sacerdote. No meio da testa, uma lâmina de ouro, uma placa escrito, santidade ao Senhor. E Deus nos chamou como igreja com esse espírito sacerdotal, você sabia? Que o corpo de Cristo é o sacerdócio de Deus dentro de uma cidade. Você não é só um espectador de culto, ou um participante de culto, ou um papa-bênção. Diga para o irmão do seu lado, misericórdia, irmão. Parar de papar-bênção. Não, irmãos. Você foi chamado para ser o corpo de Cristo na cidade. E essa placa tem que estar diante de ti. Santidade ao Senhor. E você pode perguntar, mas o que isso importa para mim? Para que e como haveria eu de me separar para Deus? Aliás, separar do quê? A Bíblia fala que nós devemos nos separar da impiedade. Impiedade é o contrário de piedoso. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que segue a ordenança, a orientação, o direcionamento de Deus, tanto nas Escrituras como pelo Espírito de Deus. Ela é dirigida por Deus, ela é governada por Deus. Isso é ser piedoso, ou pio. E o contrário disso é ímpio. Por isso que a Bíblia diz que os ímpios não herdarão o reino de Deus. Ou você é pio, ou você é piedoso, ou você é santo, ou você não herdará o reino de Deus. Então, Deus quer nos separar da impiedade, as práticas ímpias, de uma atitude errada em relação a Deus. É isso, irmão. Deus quer nos separar de uma atitude errada em relação a Deus, de tudo o que é pecado, porque a palavra pecado é a transgressão da revelação da vontade de Deus nas Escrituras, e eu não quero saber disso, eu quero viver do meu jeito. Pecado, isso é pecado. A palavra grega para pecar é amartano, significa errar o alvo. Esse é o significado da palavra grega, alguém que atira no alvo, faz um tiro ao alvo e erra o alvo. É fazer mal, é fazer errado, é fazer mal feito. E se você não entender o que é santificação, irmão, a tua vida vai ser assim, mal feita, um rascunho, um borrão. E muito embora você tenha muitas realizações na vida, você vai chegar como Salomão e vai dizer, descobri que tudo é vaidade, nada traz alegria, nada preenche, nada satisfaz, e no final você vai pegar a tua vida lá, quando você estiver quase entrando no caixão, você vai olhar para trás e vai dizer, para que serviu? Amassa e joga fora, porque foi inútil. Mas se você viver uma vida em santidade, você vai ter uma vida significativa, de propósito, você vai ter alegria, e não qualquer alegria, mas a alegria testificada pelo céu no teu coração, a alegria do Espírito Santo de Deus, porque à medida em que nós andamos na presença de Deus, o Espírito Santo comunga uma alegria dentro de nós. Deus diz para nós, esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria. Então, irmão, santidade não é uma bobagem. Se você perguntar para as pessoas, o que você acha de santidade? Ninguém vai dizer, é uma bobagem, ninguém vai dizer. Raramente, guardadas exceções, porque as pessoas no íntimo sabem que falta alguma coisa, que estão fazendo errado, que precisam se arrepender, que precisam se converter, gera uma insegurança. A Bíblia fala de pessoas que estavam com a vida assim, desequilibrada, para não dizer perdida, e a Bíblia contém alguns relatos de como aquilo foi encaminhado. E um desses relatos é o relato de Jacó, que teve um encontro com Deus. Um encontro com Deus.
Essa é a importância de termos um encontro com Deus. Depois de uma vida muito movimentada, para dizer o mínimo, né, irmãos? Ele certa noite se encontra face a face com alguém que ele reconhece ser Deus. Era o próprio Deus, ou era um representante com autoridade para tratar com ele em nome de Deus. Mas a Bíblia diz que era Deus personificado, então nós cremos que já era Jesus Cristo ali no Antigo Testamento se manifestando. E ele luta com Abraão, com Jacó. E quantas vezes, irmãos, a gente luta no nosso íntimo, no nosso interior, mas eu quero continuar na minha vida. Mas eu também quero Deus. Renda-se a Deus, irmão. Renda-se a Deus, irmã. Porque é o melhor que você pode fazer com a sua vida. A oração do Pai Nosso que Jesus ensinou é uma oração de consagração da vida a Deus. Diz assim: Pai nosso que estais nos céus, venha o teu reino. O que é isso? Venha o teu governo. Eu não quero mais ser o rei da minha vida. Eu não quero mais ser o governante. Eu quero entregar o governo da minha vida para ti, Senhor. Revela a tua vontade para mim, me mostre a tua vontade, que eu compreenda a tua vontade, que eu tenha entendimento da tua vontade, para que eu possa obedecer a tua vontade aqui na terra. Qual que é a tua vontade, Senhor? O que o Senhor quer para mim? Qual é a tua direção para mim? Qual é a tua palavra para mim? Porque eu quero dizer sim e amém para ela e obedecer. É isso que diz a oração. Porque no céu, tu é obedecido, assim na terra como no céu não entra pecado, e eu quero estar perto de ti. E o texto continua lá no final do texto, quando ele diz assim: não me deixe cair em tentação, né? Não me deixe praticar as obras ímpias, do pecado, a corrupção, livra-me do mal. A gente costuma orar, irmãos, a gente cortou uma parte mais importante, essencial dessa oração, e a gente diz amém, livra-me do mal, amém. Não é livra-me do mal, amém. Jesus disse assim: não me deixe cair em tentação, livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória. Vocês podem repetir isso comigo? Repitam comigo: pois teu é o reino, o poder e a glória. Isso é importante. Senhor, não quero mais fazer a minha vontade, quero fazer a tua, porque teu é o reino, o poder e a glória. Não é mais a minha vontade, mas a tua, porque teu é o reino, o poder e a glória. Isso transforma as nossas vidas, irmãos. E aí tem o outro que também teve um encontro com Deus, chamado Asaf. Asaf era músico, poeta sacro do rei Davi, autor de vários salmos, e ele suplica o seguinte no Salmo 80, versículo 3: restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Abraão, quando tem um encontro com Deus, luta com Deus, ele diz assim em Gênesis 32, 30: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Salva do que, irmãos? Dos nossos pecados, porque são eles que nos separam de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Está escrito em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira e viu que o homem estava todo errado, sem direção, sem entendimento. E ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele se esvaziou, ele desceu, se tornou um de nós. Deus se tornou como um de nós. E ali, irmãos, agora, ele mostrou o caminho. Por isso ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê como? Eu acredito em Jesus. Nossa, acredito, até oro para Jesus. Não é isso, irmãos. É crer que Ele é o caminho, crer que Ele é a verdade, crer que Ele é a vida. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele não veio para condenar o mundo, Deus amou o mundo, então ele não veio para condenar o mundo já estava condenado, já estava perdido por causa dos seus pecados.
mas ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. E o texto diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, meus irmãos, se santificação é tão importante, se Jesus veio para nos iluminar e para tirar o pecado do mundo, eis João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele veio para tirar o pecado da minha e da tua vida, por que a gente se agarra? Luta com Deus, não se rende a Deus, não abandona o pecado de uma vez. Deus fala na sua palavra, por que a gente não diz imediatamente, diligentemente, sim e amém para a palavra dele? Sabe por quê, irmãos? Porque você ainda é o Senhor, você ainda está no governo, você ainda está no controle, você ainda é o teu Deus, mas você precisa se arrepender e se converter. Ou senão, você ainda quer ser aceito pelo mundo, porque você nasceu do mundo, já nascemos no pecado, somos do mundo, fomos criados no mundo, o nosso entendimento é do mundo, agora vem o Senhor e nos ilumina do céu, mas eu sou do mundo, e aí eu quero ser aceito pelo mundo, tipo aquele adolescente, que é tão difícil para os adolescentes, né? Os crentes adolescentes, querem ser aceitos pela turminha lá na escola. Eu quero continuar fazendo isso aqui, porque o que meus amigos vão dizer, se eu parar de fazer isso aqui? Eu quero ser aceito pelo mundo, eu quero ser do mundo, eu quero curtir o mundo, eu quero estar com o mundo, eu não quero ser rejeitado pelo mundo, mas a Bíblia diz, se me rejeitaram a mim, me odiaram, me perseguiram, odiarão a vocês, perseguirão, mas lembrem-se, grande é o vosso galardão, aleluia. Então, meus irmãos, vocês querem santificar a vida? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, também fala daí do Novo Testamento, de um povo lá que teve um encontro com Deus, e diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, pessoa que fala mal dos outros, fofoqueiro, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Aí ele diz assim: tais fostes alguns de vós, né? Antes de ter esse encontro com Deus, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados, e em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, aleluia. Olha o que é um encontro com Deus, irmãos. O que Deus faz no encontro com Deus? Isaías 1,18, esse eu quero que o irmão abra lá, para o povo poder acompanhar aqui, irmão. Abre lá, ó. Isaías 1,18, olha que tremenda essa palavra, gente. Diz assim, ó: vinde, pois, e arrazoemos. Sabe o que Deus está falando? Deus está falando: venham, vamos conversar sobre a tua vida. Vinde, pois, arrazoemos, vamos conversar sobre a tua vida. Então, eu quero conversar com você sobre o jeito que você está vivendo, sobre a tua vida. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Aqui, irmãos, no tempo em que essa palavra foi proferida, era um tempo de guerras militares, povos bárbaros que entravam, arrebentavam, matavam crianças, matavam todo mundo, destruíam as cidades. E Deus está dizendo assim: se vocês forem fiéis, me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra, porque eu vou guardar, vou proteger, vou abençoar vocês, vou dar força para vocês vencerem os inimigos. Mas se fores rebeldes, sereis devorados à espada. Nos nossos dias, irmãos, nós podemos contextualizar dizendo assim: se vocês ouvirem e forem fiéis, comereis o melhor dessa terra. A vida de vocês vai bem, vocês serão bem-aventurados. Mas se fores rebeldes, a vida vai tragar vocês, vai devorar vocês. E no final dessa existência curta e passageira, vocês vão dizer: acabou, e eu não fiz nada,
significativo, não busquei o meu Deus. Diga misericórdia. Isaías 6 traz uma inversão ali, mas é interessante. Coloca lá, irmão, Isaías 6, 10, para os irmãos verem, né? É uma inversão, ó. Torna insensível o coração deste povo. Então o teu coração tem que se tornar sensível. Amém? Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Se converta do que, irmão? Dos pecados. Porque se você entender, ouvir e ver, você vai se converter. Mas as pessoas não querem, elas se afastam, porque não querem se santificar. Mas santificação é muito bom. A Bíblia, tem uma boa notícia para vocês, a Bíblia trata a santificação de uma maneira positiva. A santificação traz alegria, traz bênção, traz propósito para a minha vida. A santificação traz o plano de Deus, a realização, e tudo o que você precisa está, irmãos, no ato de você se santificar. Na palavra, diferente do senso comum, que quando você fala para as pessoas, tem que santificar a vida das pessoas, eu não. Na palavra, santificação é positivo, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Deus é amor. E eu quero terminar com esse texto, Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Aqui está tudo. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti. O que Deus pede de mim? O que Deus pede de ti? O que Deus pede de nós, irmãos? Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é praticar a justiça? Justiça, quem pratica a justiça é justo. Quem pratica a injustiça é injusto. Então, praticar a justiça é ser santo. O que é praticar a justiça? É praticar a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que pratica a mentira é mentiroso. Quem mente é mentiroso. Por isso, irmãos, que a gente tem que reconhecer: eu sou um pecador, Pai, preciso do teu perdão, da tua graça, eu me arrependo. Porque quem comete pecado é pecador, irmão. Quem adultera é adúltero. Às vezes as pessoas ficam bravas, né? Se você chamar um mentiroso de mentiroso, ele se ofende. É ou não é? Chame o mentiroso de mentiroso, mas você é muito mentiroso, irmão. Ele não vai dizer, é mesmo, sou mentiroso. Não vai dizer. Ele vai se ofender, vai subir um vermelhão assim, o que você está me chamando de mentiroso? Mas, irmão, quem pratica mentira é mentiroso. Então, quem peca é pecador. Piedade, piedoso, pio, o contrário disso, ímpio. Portanto, irmãos, esse termo se refere à intenção, à atitude da pessoa em praticar a palavra de Deus, atentar para a vontade de Deus. Senhor, venha o teu reino, me mostre a tua vontade, reina na minha vida, quero te obedecer, aleluia. E aí, outra passagemzinha ali, né? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, irmão e irmã. Oração do Pai Nosso também. Perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Se você não perdoar, depois termina a oração, Jesus fala assim: porque se você não perdoar o próximo os seus pecados, meu Pai que está nos céus não perdoará os vossos. Por quê, irmão? Porque teu é o reino, o poder e a glória. Por que você vai perdoar? Porque o Senhor mandou. Teu é o reino, o poder e a glória, então eu vou perdoar. É o melhor para mim.
E eu não quero que tenha pecado no meu coração, rancor no meu coração. Não quero que tenha mágoa no meu coração, não quero que tenha nenhuma impureza no meu coração, porque eu quero me apresentar diante de Deus, aleluia. E aí essa parte que é a mais linda de todas, e andes humildemente com o teu Deus. A moça falou aqui que Deus falou com ela sobre humildade. E andes humildemente com o teu Deus. Não é só andar humildemente, tentando fazer o melhor possível. Também não é tão somente andar com Deus, sem que isto seja devidamente caracterizado. Mas é andar no sentido de viver, andar humildemente com Deus. O que significa? Andar humildemente com Deus. Que a todo tempo na minha mente está claro, nítido e cristalino, que Ele é quem manda, que Ele é quem tem o domínio, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei, que eu quero obedecê-lo, andar humildemente, perto dEle, querendo compreender a sua vontade, o seu comando, para fazer a sua vontade, para não perder nada da sua orientação para a minha vida, para não errar o alvo. E essa é a intencionalidade, irmãos, e nesse processo, muitas vezes nós podemos errar, tropeçar, sujar os nossos pés, mas nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, que nos purifica dos nossos pecados. Por isso que quando Jesus veio lavar os pés dos discípulos, quando ele chegou no pé de Pedro, Pedro disse assim: Senhor, o meu não, eu que tenho que lavar os teus pés. E Jesus disse: Pedro, se tu não deixar eu lavar o teu pé, porque você está no mundo, então no mundo às vezes você pode se contaminar, isso é uma simbologia, eu quero lavar teu pé, e se você não deixar eu lavar teu pé, você não tem parte comigo no meu reino. Aí Pedro disse: Senhor, pode me lavar o corpo inteiro então, que eu quero estar contigo no teu reino, aleluia. Que coisa boa, irmãos, estar com Deus no reino de Deus. Você vai ficar se mosqueando no pecado? Misericórdia. E aí Jesus disse: não, Pedro, você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado, só precisa lavar os pezinhos agora, aleluia, amém, irmãos? Então de agora em diante, se você aceitar Jesus, o Senhor vai purificar a tua vida, você vai se esforçar para ser santo e obedecer a palavra daqui para frente, só vai precisar só lavar os pezinhos, em nome de Jesus. Vamos nos pôr em pé, na presença de Deus. Deus está aqui, meus irmãos, o Senhor está neste lugar, aleluia, e eu quero fazer um apelo aqui. Se você que está aqui nessa noite, ainda não aceitou Jesus, ainda não se arrependeu dos pecados, ainda não aceitou Jesus como Senhor, como Rei, como caminho para a vida, modelo para a vida, não tem nada a ver com religião, gente. Religião é religião. Isso aqui é um relacionamento com Deus, é a palavra de Deus. E se você quiser ter encontro com Deus, se você quer ter experiência com Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Quando Pedro pregou o primeiro sermão, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no final da pregação, aqueles homens que estavam lá começaram a clamar: e agora, varões galileus, o que faremos? A sede deles por Deus, por Jesus, era tão grande, que eles clamavam: o que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, que significa morrer para o mundo, no batismo, para que sejais redimidos dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir habitar em você, você vai nascer de novo, você vai ser uma nova criatura, uma pessoa transformada pelo poder e pela graça de Deus, através do encontro com Deus, amém?